Olá e bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, fascinante. Uma análise bem profunda de uma das cartas mais curtas e talvez mais explosivas do apóstolo Paulo, a Epístola a Tito. Nossa base aqui é um comentário do autor Hernanes Dias Lopes, que defende que essa carta de quase 2000 anos é, e eu vou citar, atual, oportuna e absolutamente indispensável. E a nossa missão hoje é justamente entender o porquê. Como é que uma carta que é quase um e-mail de trabalho, sabem, enviada para um colega numa ilha de péssima reputação, ainda tem tanto a nos dizer? O fio da meada aqui é essa conexão que a carta faz entre o que se crê e como se vive. E essa conexão é a chave de tudo. O comentário deixa isso muito claro. Isso aqui não é tipo um tratado de teologia abstrata. É um manual de crise. Um guia prático de liderança, de ética, para um ambiente super hostil. E para a gente sentir a urgência da carta, a gente precisa visualizar o cenário, a ilha de Creta. Na antiguidade, Creta era, sinônimo de confusão moral e religiosa. O autor do comentário até ressalta um fato curioso. A nossa palavra sincretismo, que descreve essa mistura de crenças, tem as raízes dela ligadas à ilha. É nesse caldeirão que Paulo envia o Tito. E ele não vai como um pastor para ficar lá. Ele vai como um enviado especial, um fixer, sabe? Com uma ordem bem direta, colocar em ordem as coisas restantes. Basicamente, apagar o incêndio e construir algo sólido no lugar. E essa figura do Tito me pegou de surpresa. Uma coisa que o comentário ressalta é que ele, sendo tão importante para Paulo, ele nem é mencionado no livro de Atos. O perfil dele é todo construído com base em fragmentos de outras cartas. Por que essa omissão, né? O que isso nos diz sobre ele? É uma ótima pergunta. A ausência em Atos talvez mostre só que o foco de Lucas, o autor, era outro, né? Mas nas cartas de Paulo, o Tito emerge como cara de confiança para as missões impossíveis. O comentário descreve ele como um grego, um gentil convertido diretamente por Paulo, e ele se torna, logo de cara, o centro de uma controvérsia teológica assim gigantesca. Quando um grupo em Jerusalém, os chamados judaizantes, exigiu que o Tito fosse circuncidado para ser considerado um cristão de verdade, Paulo bateu o pé, ele se recusou veementemente. Quer dizer, o Tito virou um caso de teste vivo. Exatamente. Para Paulo, ceder naquele ponto seria trair a própria essência do evangelho. Seria dizer que a salvação pela graça precisava de um extra, sabe? Um ritual da lei judaica. Ao defender Tito, Paulo estava defendendo o que o autor chama de a carta magna da liberdade cristã. Mas o perfil dele vai muito além. Ele não era só um símbolo, era um diplomata, incrivelmente habilidoso e corajoso. A famosa missão em Corinto, certo? A igreja mais caótica de todas. A mais caótica, sem dúvida. Paulo tinha escrito uma carta duríssima para eles, uma carta dolorosa, e o relacionamento estava por um fio. Adivinha quem ele manda para levar a carta e gerenciar a crise? Tito. E ele não só entrega a mensagem, como consegue apaziguar os ânimos, resolver um conflito interno gravíssimo e restaurar a relação da igreja com Paulo. O comentário faz um contraste muito interessante com Timóteo, que era outro jovem líder apadrinhado por Paulo. Enquanto Timóteo é descrito como mais tímido, talvez de saúde frágil, Tito é apresentado como um varão determinado, emocionalmente granítico, capaz de sanar grandes problemas nas igrejas mais difíceis. Emocionalmente granítico é uma descrição muito forte. A fonte dá mais exemplos de como essa rocha emocional se manifestava? Essa firmeza era só teimosia ou tinha algo mais? Tinha muito mais. Em Corinto, por exemplo, além da diplomacia, ele organizou uma coleta financeira para as igrejas pobres da Judéia. E ele fez isso com tanta integridade que Paulo elogia ele por não ter explorado ninguém. Ele era firme, mas era justo, confiável. Por isso, quando a situação em Creta exigia alguém para estabelecer ordem, confrontar oposição e construir liderança do zero numa cultura hostil, a escolha era óbvia. Paulo não mandou um aprendiz, ele mandou o seu melhor especialista em resolução de crises.
Ok, então o especialista chega em Creta e a carta funciona como o manual de operações dele. E aqui o negócio fica muito prático, com um contraste direto entre a liderança que ele devia instituir e os problemas que ele precisava enfrentar. É quase um guia de procure por isso, evite aquilo. Pastores e lobos. A primeira tarefa de Tito era nomear líderes presbíteros em cada cidade. E Paulo dá uma lista de qualificações que é, assim, surpreendentemente focada no caráter pessoal, começando pela vida familiar. O líder deve ser irrepreensível e a primeira prova disso é ser marido de uma só mulher. O autor do comentário argumenta que o foco aqui não é proibir viúvos de casar de novo, mas sim exigir fidelidade e integridade moral, assim, absolutas. Seus filhos devem ser crentes e não rebeldes. E essa ênfase na família parece ser um ponto central. Por que uma vida doméstica caótica era um desqualificador tão grande? Porque o argumento de Paulo é brutalmente pragmático. Se um cara não consegue liderar a própria casa, que é o círculo de influência mais próximo e direto dele, como raios ele vai cuidar da igreja de Deus? A família era vista como o microcosmos da igreja. A credibilidade da mensagem pública de um líder estava diretamente ligada à sua integridade privada. O que se ensina no púlpito tem que ser vivido na sala de estar. O autor martela nesse ponto. Para Paulo, o caráter do mensageiro não era um anexo, era o próprio currículo. E a lista continua com o que o líder não pode ser: arrogante, pavio curto, violento, beberrão ou, e isso é crucial, ganancioso. E em troca, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e com domínio próprio. Mas, além do caráter, qual era a principal função dele? A função primordial, o eixo de tudo, era ser um guardião da verdade. O líder precisava ser apegado à palavra fiel. E essa fidelidade tinha um propósito duplo. Primeiro, para dentro, exortar pelo reto ensino, ou seja, alimentar e construir a comunidade com a doutrina correta. Segundo, para fora, convencer os que o contradizem, que é a tarefa de refutar o erro. Isso nos joga direto no problema principal que ele tinha que enfrentar em Creta: os adversários. Os tais falsos mestres. Sim, e o comentário mostra que Paulo não via eles como simples oponentes teológicos. Eles os descreve como predadores. Eram insubordinados, faladores vãos, enganadores, principalmente do grupo dos judaizantes. Certo. Os judaizantes de novo. Para quem não está familiarizado, o que exatamente era essa mistura que eles propunham? Por que Paulo via isso como algo tão perigoso a ponto de querer amordaçá-los? Ótima pergunta. O perigo estava na fórmula deles: graça plus lei. Eles diziam que a fé em Cristo era o ponto de partida, mas que para ser um cristão completo, especialmente se você não fosse judeu, precisava seguir as leis cerimoniais do Antigo Testamento, tipo circuncisão e regras alimentares. Para Paulo, isso era um outro evangelho, uma negação da suficiência de Cristo. Era transformar a liberdade num novo tipo de escravidão religiosa. E a motivação por trás disso em Creta era a pior possível: torpe ganância. Eles ensinavam essas coisas por dinheiro, explorando a fé das pessoas. O estrago era imenso, transtornavam casas inteiras. Por isso a linguagem de Paulo é tão violenta. A ordem para Tito é calar-lhes a boca. O termo grego usado, segundo o comentário, significa literalmente amordaçar. É uma ação de emergência para conter uma infecção que estava destruindo famílias. Amordaçar. Isso dá o tom da urgência. E o mais incrível é como Paulo constrói o argumento dele. Ele não usa só a teologia, ele usa a própria cultura de Creta contra eles. O comentário destaca a citação que Paulo faz de um poeta cretense, o Epimênides. Sim, é uma jogada de mestre. Ele diz: disse um deles, seu próprio profeta, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, glutões preguiçosos. E Paulo arremata: este testemunho é verdadeiro. É quase uma manobra de jiu-jitsu retórico. Ele usa a péssima fama dos cretenses, confirmada por um dos seus, para expor o caráter dos falsos mestres. A reputação era tão sólida que, como o comentário aponta, o verbo cretizar virou uma gíria no mundo antigo para mentir ou enganar.
É impressionante pensar na audácia. Ele não só manda alguém para um lugar com essa reputação, como usa a própria má fama deles como argumento. E essa má fama é o pano de fundo perfeito para a solução que Paulo propõe. Se a cultura ao redor é mentirosa, caótica e indisciplinada, a vida da comunidade cristã precisa ser o oposto absoluto. A sã doutrina não podia ser só uma ideia. Tinha que ser visível, palpável, um contraste radical. Por isso a carta desce para instruções super práticas para diferentes grupos. E aqui a gente vê a teologia sendo aplicada no dia a dia, certo? Não é mais uma lista de regras, mas um estilo de vida que precisa ser diferente. Exatamente. A teologia tem que descer para a rua, para dentro de casa, para os homens mais velhos, sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, no amor e na perseverança. Para as mulheres mais velhas, seu comportamento deve ser reverente. E aqui tem um detalhe poderoso: elas não devem ser caluniadoras. O comentário ressalta que a palavra grega é diabolos, a mesma raiz de diabo, o acusador. Isso eleva a fofoca e a maledicência a um nível de gravidade enorme. A missão delas, serem mestras do bem. Mestras do bem. O que isso significava na prática? Significava criar uma estrutura de mentoria. As mais velhas deviam ensinar as mais novas a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes, puras, a cuidarem de seus lares e a serem submissas a seus maridos. O comentário argumenta que isso era incrivelmente contracultural. Numa sociedade onde a sabedoria feminina era frequentemente desvalorizada, Paulo estava criando uma rede de apoio e transmissão de valores dentro da própria comunidade. E o motivo é explícito: para que a palavra de Deus não seja difamada. A vida doméstica se tornava uma vitrine do evangelho. Essa ideia de que o comportamento pessoal pode honrar ou difamar a mensagem é um tema recorrente na carta. E isso se estende até a estrutura mais brutal da época, a escravidão. Pregou uma revolução social para derrubar o Império Romano. Em vez disso, minou as bases da escravidão de dentro para fora, transformando os relacionamentos. A instrução para os servos era que fossem obedientes e fiéis, não agindo só quando observados. E o propósito, de novo, era o testemunho. Eles deviam fazer isso a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. E aqui tem uma observação linguística fantástica. A palavra grega para ornar é kosmosin, de onde vem a nossa palavra cosmético. Peraí, então a ideia é que o comportamento de um escravo poderia literalmente maquiar ou embelezar a doutrina? O evangelho se tornava belo através da vida da pessoa mais desprovida de poder na sociedade. Essa imagem de adicionar brilho à doutrina é muito poderosa. Mas levanta uma questão fundamental. A gente está falando de um padrão de comportamento altíssimo, exigido de todos, de líderes a escravos. De onde viria a força, a motivação para viver assim num lugar como Creta? A fonte argumenta que a resposta não está no esforço humano, mas em algo totalmente diferente. Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta é o coração teológico da carta, o motor de toda essa transformação, que Paulo expõe em Tito 2, versículos 11 a 14. A resposta é a graça de Deus, Paulo diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra para manifestou é epifania. Com uma aparição, algo que era invisível e de repente se torna visível, tipo o nascer do sol. Precisamente. A graça não é um conceito, é um evento. Ela apareceu na pessoa de Jesus Cristo. E essa graça, segundo a carta, tem uma pedagogia. Ela nos educa, nos ensina a viver. O comentário analisa essa pedagogia da graça em 3 tempos verbais. Primeiro, o passado. A graça se manifestou salvadora. O que ela faz? Nos educa a dizer não, a renegar a impiedade e as paixões mundanas. É o rompimento com o velho modo de vida. Um não ao passado. E o presente, o que ela nos ensina a dizer sim.
No presente, a graça nos ensina a viver de uma nova maneira, descrita por 3 palavras: sensata, justa e piedosamente. Sensatamente, em relação a nós mesmos, com equilíbrio e autodomínio. Justamente, em relação aos outros, com integridade e retidão. E piedosamente, em relação a Deus, com devoção e reverência. É uma vida completa, transformada em todas as direções. E o futuro? Onde entra o futuro nisso? O futuro é o nosso combustível. Vivemos dessa maneira no presente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olhamos para a primeira epifania da graça, a primeira vinda de Cristo, e vivemos na expectativa da segunda epifania, a da glória. E o comentário reforça que essa transformação toda é o objetivo final da morte de Cristo. Ele se deu por nós para remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Aí está a conexão de novo, fechando o círculo. A graça que salva é uma graça que transforma e resulta em ação. São 2 faces da mesma moeda. A fé é a raiz, as boas obras são o fruto inevitável. Não se pode ter uma sem a outra. A teologia e a ética são inseparáveis. Então, amarrando tudo que a gente analisou hoje, temos essa figura incrível de Tito, especialista em crises, enviado para uma missão quase impossível em Creta. Temos o contraste brutal entre uma liderança que serve e constrói, baseada no caráter, e uma liderança predatória que destrói por ganância. E, acima de tudo, a tese central de que a doutrina mais profunda só faz sentido quando se torna visível na vida cotidiana, a ponto de embelezar a mensagem para um mundo cético. Perfeito. A grande lição que o autor extrai da carta é essa conexão inabalável entre o credo e a conduta. A verdadeira teologia não é um jogo intelectual. É uma força transformadora que produz uma vida que serve como a principal apologética, a defesa mais convincente da fé. Uma vida que adiciona beleza e atratividade à mensagem, simplesmente por ser vivida com integridade. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. No fim da carta, Paulo dá uma última instrução a Tito: evitar discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, descrevendo tudo isso como inúteis e fúteis. Em nosso mundo saturado de debates online, polarização e discussões intermináveis, a análise desta carta levanta uma questão provocadora. E se a medida mais autêntica de uma crença não for a força do argumento que a defende, mas a beleza e a bondade das ações que ela inspira na vida de quem crê?